presente artigo se denomina a hermenêutica das decisões do Supremo Tribunal Federal em sintonia com as demandas sociais, o caso das uniões homoafetivas. Hermenêutica, em forma geral, significa aqui interpretação. Esse artigo também é autoria minha, junto com a professora Claudine Rodenbusch. Então, o presente artigo trata de apresentar a discussão doutrinária relativa às questões hermenêuticas nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com as ações que foram propostas, em relação às uniões homoafetivas. E nós fizemos uma relação desse movimento jurídico das decisões judiciais com dados do último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre o número de casamentos homoafetivos que foram realizados em função dessas decisões judiciais, né? Então, nós abordamos a complexidade da relação entre omissão legislativa, ou seja, falta de leis efetivas no Brasil, dinâmica social, ou seja, aquilo que ocorre efetivamente na sociedade, e as decisões dos julgadores. E isso se deve ao fato de que é inegável, e qualquer um que tenha olhos mínimos focados, desde a sua família, na escola, na sociedade circundante, em qualquer nível, a existência inquestionável de relações homoafetivas. Então, é um absurdo se negar esta, digamos, terceira via nas relações afetivas em nível social. Ou seja, relações homoafetivas são e estão presentes em todos os níveis sociais. Só que, paradoxalmente, nós não temos no Brasil representação política nos fóruns decisórios do Poder Legislativo que possa colocar essa população homoafetiva e suas relações ao abrigo do direito. A representação que nós temos em nível de Câmara Federal é irrisória. É apenas um parlamentar que se coloca totalmente favorável às ditas causas identitárias, ou seja, que discutem direitos da população LGBTQIA+, que é uma sigla que procura dar conta de que a sexualidade humana e a afetividade humana são mais amplas do que o mero enquadramento entre homens e mulheres heterossexuais. Não existe apenas a possibilidade de se colocar uma normatividade binarista, ou seja, binária, homem-mulher, em termos existenciais. Porque, em termos existenciais, a possibilidade de ocorrência de outras formações é muito maiores. O nosso Congresso Nacional é extremamente conservador, basta verificar o perfil dos deputados e senadores eleitos para se verificar que, na verdade, não tem a abertura necessária para considerar a possibilidade de estender direitos a essa população a partir de leis. Então, se afirma com certeza absoluta omissão legislativa, ou seja, não dispomos de leis que venham a trazer ao abrigo do direito essa população. Temos recentemente a criminalização da homofobia, que foi, então, interpretada hermeneuticamente, associada ao crime de racismo. A lei de racismo foi ampliada
para incluir, no caso, o desrespeito criminal aos direitos da população LGBTQIA+. Mas é muito pouco. Existe uma quantidade enorme de outras relações sociais que são praticadas e que ficam desabrigadas do direito. Então, para suprir esta omissão legislativa vergonhosa, até porque o projeto de lei, por exemplo, que legaliza a união homoafetiva no Brasil, tramitou 30 anos sem sucesso nenhum no Congresso Nacional. E isto se dá por quê? Porque não existe democracia nos partidos políticos no Brasil. Então, estes senhores conservadores acabam dominando a política nacional e não abrem, na verdade, a possibilidade democrática de outras representações. Nesse sentido, se pode dizer que nós estamos vivenciando uma luta muito grande para que a mulher tenha uma representação política maior. E somente agora se chegou à lei de cotas, que determina 30% de representação feminina nas eleições. E mesmo assim, esta lei costuma ser burlada por uma série de injunções dos partidos políticos. Então, não havendo lei, o Supremo Tribunal Federal, motivado por uma série de ações, acaba, então, decidindo a favor das uniões homoafetivas, e é importante ressaltar aqui uma modificação do termo, não apenas mais homossexual, para não dar somente a conotação de qualquer desvio de sexualidade, porque não ocorre mesmo, mas sim de um relacionamento que é afetivo entre pessoas do mesmo sexo ou entre quaisquer outras pessoas que não se enquadram na definição binarista heterossexual. Então, o que se vê no Brasil hoje é que a concessão, a progressão de direitos dessa camada da população não se fez pela via legislativa ordinária, e sim pela via das decisões judiciais. Essas decisões judiciais, elas acabam valendo, na verdade, erga omnes, ou seja, têm praticamente o mesmo efeito de lei. Mas o ideal, na verdade, na estrutura jurídico-normativa do Brasil é que dispuséssemos de leis que assegurassem uma série de relações que pessoas do mesmo sexo acabam desenvolvendo entre si. Principalmente em relação a questões previdenciárias e a questões, por exemplo, de herança, quando um dos parceiros do casal acaba falecendo. Então, existe uma quantidade muito grande de relações que passam numa espécie de limbo jurídico e nós não podemos negar a existência destas relações. De forma nenhuma, elas estão ocorrendo. Então, Berenice Dias, que é uma das grandes promotoras da igualdade de direitos dessa população no Brasil, afirma exatamente isso. Precisamos urgentemente de leis. É muito importante o processo da decisão judicial. E os direitos que hoje essa população ofere são de decisões judiciais. Mas é importante que tenhamos um contexto de leis, de normas que tragam essa população ao abrigo do direito. E por que se fala no artigo em sintonia das decisões judiciais com o meio social? Porque a quantidade de uniões homoafetivas aumentou enormemente em função das decisões judiciais. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não foi tomada em descompasso com a realidade social, mas ao contrário, porque houve uma perfeita sintonia entre a demanda social por reconhecimento de direitos da população LGBTQIA+,
e a decisão, ou as decisões, do Supremo Tribunal Federal. Esse é o foco, portanto, do artigo. Para se chegar de novo a uma questão de fato, existe uma demanda social que não foi regulada por lei, e sim o Supremo toma então as rédeas desta decisão e traz para o abrigo do direito esta parcela significativa da população brasileira.